Outubro 7, Jeremias 8, verso 8 a 9, verso 26. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres a distorcem escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é denominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem deste modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos, nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá: por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali, pois o Senhor, nosso Deus, decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan, ao norte, pôde-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos. O relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vêm para devorar a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Minha tristeza não tem cura. Meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo. Pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. O povo se lamenta. A colheita chegou ao fim. O verão acabou. E, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo. Lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo. Pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior. E não me conhecem, diz o Senhor. Cuidado com seu amigo. Não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão, e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com língua experiente, conta mentiras, cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade, e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto, no coração, tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desolados e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas, e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio o bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Por que a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela? O Senhor responde: isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei. Não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal,
como seus antepassados lhe ensinaram. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até lugares de que nem eles, nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada, até que os tenha destruído por completo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem tudo isso e chamem as mulheres que pranteiam. Mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar, que seus olhos se enchem de lágrimas. Ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados. Que humilhação! Temos de deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para o que Ele tem a dizer. Ensinem as filhas a prantear. Ensinem umas às outras a lamentar, pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Assim diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos, como montes de esterco, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor: que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto. Dê-me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isto é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto circuncidados como incircuncisos, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os povos que vivem no deserto, em lugares distantes, e até mesmo o povo de Judá. Pois, como todas essas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso. Colossenses 3, versos 1 a 17. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Salmo 78, versos 32 a 55. Ainda assim,
continuaram a pecar. Não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então, lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. Passam como o vento, que não voltam mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Ele transformou os rios em sangue, para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações a lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles. Não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã. Mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos. Levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Provérbios 24, verso 27. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos.